Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula de matemática. Eu sou o professor Paulino e na aula de hoje nós iremos estudar um pouco sobre volumes, tá bom? Nós vamos fazer uma introdução sobre volumes. Nós vamos fazer apenas ter noções de volumes. Para quem não sabe, né, vai tentar aprender hoje. Professor, o que é volume? Gente, de forma geral, o volume é uma medida, né, do espaço, né, a medida do espaço tridimensional. Isso é importante se falar, e o professor vai já explicar. É a medida do espaço tridimensional que um objeto ocupa. Ou seja, como é isso, professor? Como é que se dá essa situação? É a medida do espaço tridimensional que um objeto ocupa. Pessoal, tridimensional é porque tem que ter isso aqui, ó, tem que ter 3 dimensões, pessoal, certo? Tem que ter 3 dimensões. Senão, nós não conseguimos calcular o volume. Professor, e que dimensões são estas, professor? O professor pode falar para nós? Largura, comprimento e altura. Observe os formatos destas figuras, pessoal. Todas essas figuras que estão aqui, essas caixas, elas são tridimensionais. Por quê? Porque elas têm... Deixa eu só organizar aqui. Elas têm largura, comprimento e tem também altura. Basicamente, para você conseguir calcular o volume de figuras como essas que vocês estão observando, tem que ter essas 3 situações. Tem que ter comprimento, largura e altura. Basicamente isso. Nessa caixa maior aqui, comprimento, tem que ter largura e ela também tem o que? Altura. Esta outra aqui, comprimento, tem largura e tem também altura. Então, basicamente, para você conseguir calcular o volume, né, do espaço tridimensional de um objeto, já observe o que eu vou dizer. Para você calcular o volume, você vai ter que multiplicar, certo? Você vai ter que multiplicar, certo? Nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente em anos posteriores. Você tem que multiplicar essas dimensões. Se você realmente quiser saber o volume, você vai ter que multiplicar largura, comprimento e altura. Para saber o que? Você tem que multiplicar essas 3 dimensões para você saber o volume que este objeto ocupa, né, no espaço tridimensional. Tranquilo? Bom, nós vamos tentar compreender o volume por meio de blocos, por meio de cubinhos menores. Então, observem só, pessoal. Como calcular o volume? Imagine que nessa figura aqui, essa figura aqui que nós estamos observando, ela é composta, ela é formada por vários cubinhos, né, iguais a estes. Vamos apenas imaginar. Quantos cubinhos nós temos aqui nesse sentido aqui, ó? Deixa eu só ajeitar aqui a linha. Quantos cubinhos nós temos aqui nesse sentido? Aqui no comprimento. Depois, quantos cubinhos nós temos na largura? Professor, e quantos cubinhos nós temos aqui na altura? A quantidade de cubinhos, pessoal, vai ser o volume. Então, o volume que essa figura aqui toda ocupa é tantos cubinhos que vão caber dentro dessa figura. Isso se chama volume. É você multiplicar essas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Quantos cubinhos nós temos aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5.
Então, nós temos 5 cubinhos aqui no comprimento. Nós temos quantos cubinhos aqui na largura? Dá para a gente ver. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4. 4 cubinhos aqui na largura. Professor, e na altura? Nós temos quantos cubinhos? Nós temos 1, 2, 3. Então, nós temos 3 cubinhos. Professor, então, o volume desse cubo vai ser de quanto? O volume desse cubo aqui. É só você multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a quanto? Quando você multiplicar, aí você vai ter o volume da figura. 5 vezes 4 são 20 e 20 vezes 3 são 60. Então, eu vou colocar o 60 mais organizado. Aqui então deu quanto? 60. Então, esta figura aqui tem volume igual a 60 cubinhos desse aqui, certo? Nós não vamos nem trabalhar as unidades agora, é apenas que você compreenda a noção de volume. Então, nessa figura aqui, caberiam 60 cubinhos desses menores aqui. Professor, vamos ver nessa figura maior quantos cubinhos iriam comportar nele. Vamos calcular o volume dele. Então, você vai olhar aqui, por exemplo, para a largura. Depois aqui, comprimento. Quantos cubinhos tem aqui? E a altura. Depois que você fizer essa multiplicação, você vai descobrir quantos cubinhos desse menor cabem aqui na composição desta figura maior. Tá bom? Então vamos descontar. Aqui é só o visual, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, então aqui são 8. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, e aqui, nessa largura aqui, vão ser quantos também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 também. Professor, e subindo na altura, vão ser quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, professor, então aqui também tem 8. Logo, o volume desse objeto aqui vai ser 8 vezes 8 vezes 8. E aí você tem que estar atento à tabuada, de multiplicar sobretudo. Porque se você errar a multiplicação, você não vai saber o volume, tá certo? Então, 8 vezes 8, depois vezes 8, né? Essa conta aqui, ela vai fechar, deixa só o professor apagar aqui, ela vai fechar em 512, tá certo? 512. Nossa, professor, então o volume desse cubo aqui é 512? Exatamente. Isso significa que a gente precisou de 512 cubinhos desse aqui, ó, para montar esse cubo maior, ok? Qual foi a definição de volume que nós dissemos inicialmente? Nós dissemos que volume é o espaço tridimensional que um objeto ocupa, certo? Ou seja, esse objeto maior aqui ocupa um espaço tridimensional de 512 cubinhos desse tamanho. Observe também que se esse cubinho aqui fosse de um tamanho maior, muito provavelmente também não seria o 512, então varia muito, ok? Então aqui para finalizar vamos observar algo que nós já conhecemos, por exemplo, aquele cubo mágico que a gente fica rodando, que a gente fica tentando montar essas faces com a mesma cores, por exemplo. Qual seria o volume desse cubo menor? Qual seria o volume dele? Aí você iria observar comprimento, você iria observar largura e altura. Eu aproveito para falar de
Cubo. Professor, o que é que você está falando de cubo? Estou querendo dizer, pessoal, que o cubo ele tem a mesma quantidade de cubinhos nas mesmas faces. São todas a mesma quantidade. Por exemplo, nesse aqui tem quanto aqui? 1, 2, 3. Nesse outro aqui, 1, 2, 3. E na altura, 1, 2, 3. Então, quando você observar essa coincidência, né? Nós estamos nos referindo ao quê? A um cubo. Mas o volume desse cubo aqui, professor, é como eu falei anteriormente, o volume é você multiplicar essas três dimensões, comprimento, largura e altura. 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é multiplicar, gente. Isso aqui dá quanto? 27. Tranquilo? Então, para nós finalizarmos aqui, observe, por exemplo, esse outro cubo maior aqui, ó. O comprimento dele, como ele é cubo, pessoal, o tanto que for nesta linha aqui, largura, vai ser no comprimento e também vai ser o que? Na altura. Eles vão ter a mesma quantidade, porque cubo tem a mesma quantidade de cubinho nas faces. Tem a mesma quantidade. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu tirar a cor amarela. Tem 5, nós contamos 5. Então aqui no comprimento é 5. Só faltou mudar aqui, ó. Então no comprimento aqui é 5. Na largura, 1, 2, 3, 4, 5. E na altura, 1, 2, 3, 4, 5 também. Por isso que isso aqui é um cubo, viu? Então o volume desse cubo aqui, ó. O volume desse cubo aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Só não pode errar a multiplicação. O volume desse cubo aqui vai ser o quê? 125. 125 o quê, professor? 125 cubinhos desse aqui, ó. Precisou de 125 cubinhos desse aqui para montar esse cubo maior. Esse outro cubo menor aqui, o volume foi quanto? Foi 27. Precisou de 27 cubinhos desse aqui, ó, para montar esse outro cubo aqui. Professor, uma pergunta aqui que surgiu. Toda vez que vai calcular o volume, todos eles têm que ter a mesma quantidade, mesmo tamanho no comprimento, na largura e na altura? Não necessariamente, olha. Essa figura aqui, pessoal, ó, no comprimento foi 5, a largura foi 4 e na altura foi 3. Não precisa necessariamente todos ser iguais ao cubo. Essa figura aqui, gente, ó. Essa aqui não. Essa aqui é cubo, certo? Mas essa aqui chama-se paralelepípedo, ok, pessoal? Porque ela não tem as dimensões todas do mesmo tamanho. Então, chama-se paralelepípedo. O professor vai até procurar um nome aqui para escrever, ó. É um nome. Paralelepípedo. Viu, pessoal? Para não confundir com cubo, viu? Paralelepípedo. Tranquilo? Aqui a gente já viu que é a parte do cubo e eu espero que vocês tenham compreendido noção de volume, tá certo? Nós não trabalhamos as unidades, metro cúbico, decímetro cúbico, a gente vai ver posteriormente, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Grande abraço.